Esportes Campinas. Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes em FM 99.1 pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, falando do Australian Open. João Fonseca deixou uma boa impressão na sua primeira vez em um grande slam. Nesta quinta-feira, o carioca de 18 anos perdeu do italiano Lorenzo Sonego, número 55 do ranking da ATP, por 3-2. E vendeu caro, tá? Essa derrota. 7-6 com 8-6 no break, 3-6, 1-6, 6-3 e 3-6. Foi eliminado na segunda rodada depois de ter vencido o Rublev. Lembrando que essa foi a primeira vez que o brasileiro disputou um confronto de 5 sets. Teve 3 horas e 41 minutos de duração. Quem acompanhou na madrugada conseguiu ver um grande jogo no Aberto da Austrália. E agora o destaque do Guarani. O futebol de Campinas larga muito bem no Campeonato Paulista. As informações do Bugre, que venceu o Botafogo, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Uma excelente quinta-feira pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. O ano começou bem diferente de como terminou 2024. Vitórias dos times de Campinas e o Guarani venceu em casa com o apoio do torcedor Botafogo por 2-0. Duas falhas grotescas do zagueiro Edson do Botafogo, só que o Guarani não tem nada a ver com isso. Após a partida, o técnico Maurício Souza elogiou a entrega dos jogadores e afirmou que se o Guarani continuar com esse espírito, a torcida vai comprar a ideia e com isso o Bugre pode construir uma temporada vitoriosa em 2025. E de acordo com o jornal francês L'Equipe, o Chicago Fire, que não é a série, entrou na disputa com a Inter Miami para fechar com o Neymar Júnior. O atacante brasileiro possui contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até o final dessa temporada em junho. Chicago Fire e Inter Miami já teriam entrado em contato com o staff de Neymar, comandado pelo Neymar pai, para contar com o craque brasileiro na próxima temporada. No início de janeiro, Neymar já havia falado sobre um possível reencontro com Messi e Suárez, Luisito Suárez, que formaram o trio MSN na época do Barcelona e estão no time de Miami. E agora destaque do futebol paulista com vitórias importantes. Gabriel Dudiak. O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2025. No Allianz Parque, o Alviverde não teve dificuldades para bater a Portuguesa por 2-0, com gols do meia Maurício. O São Paulo também jogou. Nos Estados Unidos, o tricolor enfrentou o Cruzeiro em amistoso e empatou por 1-1 em jogo que marcou a reestreia de Oscar pelo clube. Hoje, também pelo Paulistão, o Corinthians encara o Bragantino no interior às 7h30 da noite. Já às 9h30, pela mesma competição, o Santos enfrenta o Mirassol na Vila Belmiro. Campeão da Supercopa da Espanha no último domingo, como protagonista na goleada por 5-2 do Barcelona contra o Real Madrid, Rafinha conseguiu mais uma marca importante na carreira. Depois de fazer 2 gols no Madrilenhos, anotou 1 contra o Betis na vitória por 5-1 pela Copa do Rei na quarta-feira e ultrapassou a barreira dos 100 gols marcados por clubes. E o destaque da Ponte Preta, que venceu muito bem na base da superação e da raça, a equipe do Novo Horizontino quebra de tabu, né? Primeira vitória da Ponte no Jorjão, Antônio Lupe. O Jorge Ismael de Biasi, vitória da Macaca por 1-0. E por que foi uma vitória dramática? Porque a Ponte jogou com um atleta a menos durante praticamente todo o jogo. O Dudu foi expulso ali na casa dos 30 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória da Ponte foi marcado pelo lateral direito Maguinho. Só que o chute foi de perna esquerda.
Vitória importante e o técnico Alberto Valentim valorizou a entrega dos atletas na primeira vitória de 2025. A busca pelo título inédito do Mundial Masculino de Handebol teve início promissor para o Brasil. A seleção venceu a Noruega por 29-26. A partida do Grupo E aconteceu em Oslo, na capital norueguesa, com quase 15 mil torcedores nas arquibancadas. Amanhã, a seleção verde e amarela vai encarar Portugal, 2h da tarde, horário de Brasília. E agora os destaques da Série A2. Fábio Chaib estará atento, inclusive, porque o Galo Ituano, você se lembra? O Ituano caiu ano passado, não só na Série B, mas também no Campeonato Paulista, e surge agora como um dos favoritos ao acesso na Série A2. Certo, Fábio Chaib? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Certíssimo. Ituano fecha a primeira rodada nesta tarde, às 3h. Tem a estreia na competição contra o Rio Claro, lá no Augusto Schmidt. Mas ontem, na abertura da Série A2 do Paulistão, os times de nossa região se deram bem. Jogando em casa, no Ítalo Mário Limonge, o Primavera venceu o São Bento por 1-0, com o gol de Wanderson, já nos acréscimos do segundo tempo. O Capivariano também venceu, fez 1-0 para cima do Santo André, na Arena Capivari. O 15 de Piracicaba, jogando fora de casa, venceu o Oeste por 2-1. Destaque também para a vitória da Ferroviária, também fora de casa, para cima do Votuporanguense por 2-0, viu, Julião? Muito obrigado, meu caro Fábio Chaib. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia com 6 pontos, hein, Carlão? Bom dia com 6 pontos, meu caro Júlio Nascimento. Ou 12, né? Porque 15 de Piracicaba venceu, e o vôlei também. Venceu, Capivariano estão 15, vôlei Renata, 18. Cara, 100% a região? Nossa, sensacional, hein? Incluindo o vôlei também. Que continue assim. Sensacional, que continue assim. Há muito tempo a gente não tinha uma estreia tão positiva no Campeonato Paulista. É claro que o pezinho no chão é importante, mas temos que valorizar também, até porque o 2024 foi sofrível. E os torcedores de Campinas merecem, né? Um pouco de alegria, merecem uma noite bem dormida. Então foi assim, com a Guerreira Macaca em Novo Horizonte, atuando com 10 diante de uma equipe muito forte, que é o Novo Horizontino, e foi assim com o Bravo Bugre, que venceu o Botafogo por 2-0 e deu uma alegria ao torcedor. A gente espera que continue, né, esta caminhada positiva no Campeonato Paulista. Boa, Carlão. E já convidando o nosso ouvinte a participar aqui pelo nosso WhatsApp. Hoje tem bastante assunto para participar, hein? Nossa, hoje tá bombando. Bombando o nosso WhatsApp. Então mande aí você também a sua mensagem 991869070. 91869070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. CBN Esportes com os trabalhos de Valmir Bortoleto, comandos técnicos aqui do CBN Esportes. O comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes, tem trânsito intenso nos dois sentidos na chegada ao Balão do Bela Vista. Pela Avenida Norte-Sul tem lentidão na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. No sentido Taquaral, o motorista perde tempo somente nos semáforos. Quem segue pela Moraes Salles perde tempo do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina, sentido centro. No sentido Nova Campinas, trânsito intenso da Rua Lusitana até a Rua Coronel Quirino. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação. Quem segue pela Anchieta perde tempo somente pela pista da direita, na chegada a Orozimbo Maia. Agora, quem segue ali pela rodovia Dom Pedro, trânsito carregado, sentido Jacareí, no quilômetro, passando ali a rodovia dos agricultores, no quilômetro 123, por conta de obras, motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN a qualquer momento, 11h18. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h19. Vamos já com um boletim de Gabriel Dudziak, vitória do Palmeiras e mais informações do futebol paulista. Dudiz. No primeiro jogo da temporada, o Palmeiras usou uma equipe mesclada entre titulares e reservas para enfrentar a Portuguesa no Allianz Parque. O Alviverde, no entanto, não teve dificuldades para se impor e abriu o placar logo aos 11 minutos com Maurício. A equipe da casa seguiu em cima e, depois de desperdiçar boas chances, ampliou novamente com Maurício, agora aos 24 do segundo tempo. A Portuguesa tentou reagir, mas o Palmeiras controlou bem o jogo e estreou com vitória. Após a partida, o técnico Abel Ferreira elogiou o desempenho físico e técnico dos jogadores e revelou que vai seguir misturando titulares e reservas no estadual. É a primeira vez desde que eu sou treinador que ao final de 8 dias de treinos temos um jogo oficial e o desafio é mesmo esse, é preparar a equipa em competição que temos que ganhar. E então, em reunião com a minha comissão técnica, decidimos dividir o grupo em 2. O São Paulo também jogou. Nos Estados Unidos, o tricolor enfrentou o Cruzeiro em amistoso e saiu atrás aos 30 segundos. A partida foi equilibrada nos minutos seguintes e Luciano, ainda na etapa inicial, empatou. No segundo tempo, o São Paulo substituiu todos os atletas e promoveu a reestreia do meia Oscar. Os dois times tiveram chances, mas o 1-1 permaneceu até o apito final. Hoje é a vez do Corinthians estrear no Paulistão. Às 7h30 o Alvinegro encara o Bragantino, no interior do estado. Seguindo o planejamento da comissão técnica, essa partida será disputada pelos atletas que são considerados reservas no elenco. Casos do goleiro Matheus Donelli, do volante Charles e dos atacantes Thales Magno, Romero e Hector Hernandes. Os
Santos também joga nesta quinta, mas às 9:30 da noite, contra o Mirassol na Vila Belmiro. Será a estreia do técnico Pedro Caixinha no comando da equipe. Os atacantes William, machucado, e Tiquinho Soares, sem condições legais ainda, serão desfalques. Já o lateral direito Léo Godoy, recém-contratado pelo clube, pode começar jogando. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Vitória importante, hein, Fábio Chaib? Palmeiras começa bem o Campeonato Paulista. O Palmeiras começa bem, com um time totalmente mesclado, né, dando oportunidade para os jovens jogadores. O Rômulo, inclusive, pedido da torcida muitas vezes ano passado, começou como titular no Palmeiras. O Palmeiras que teve apenas o Marcos Rocha, o próprio Everton e o Murilo como jogadores considerados titulares. Mas o importante foi estrear com uma vitória, fez um primeiro tempo bom. A Portuguesa não criou perigo para o Palmeiras marcou o primeiro gol, conseguiu sair em vantagem. Na segunda etapa consolidou esse resultado com uma boa atuação do Maurício, né? O Maurício marcando os 2 gols do Palmeiras nesse início de competição. Chama a atenção pela boa presença da torcida da Portuguesa ontem no Allianz Parque, fez muito barulho, a Lusa voltando ao cenário do futebol paulista e ontem fazendo o debut, né, no Allianz Parque, levou muita gente, foi muito legal ver a torcida da Portuguesa presente no estádio mais uma vez. Pois é, Carlão, e a gente tem percebido, né, os times nesse ritmo um pouco mais lento ainda, porque a pré-temporada, os grandes, os chamados grandes, se representaram o 6 de janeiro, né? Então... a perna pesada, né? E outra, os grandes não vão se dedicar ao Campeonato Paulista, principalmente neste primeiro momento, né? Daqui a pouco os clássicos começam, as fases mais agudas, aí as grandes equipes vão se atentar. Mas por enquanto é uma pré-temporada, né? Por exemplo, o jogo de ontem do Palmeiras, tudo bem, um jogo oficial, tal, mas em nenhum momento a Portuguesa fez frente. É um jogo treino com uma característica mais forte, né? Então o Palmeiras venceu sem qualquer problema. Hoje também teremos aí o Corinthians contra o Bragantino. Eu estava vendo a escalação do Corinthians, um time completamente alternativo. O Santos não, o Santos até mantém a base do ano passado para enfrentar o Mirassol, mas as grandes equipes, infelizmente, com esse calendário mais apertado, elas vão se dedicar muito pouco ao Paulistão nestas primeiras rodadas. Exatamente, né? Agora vamos aguardar aí estreias de Corinthians e Santos, lembrando que São Paulo está lá nos Estados Unidos na pré-temporada. Eu tô conferindo aqui ontem com o Cruzeiro, 1-1. Eu tava conferindo aqui, o São Paulo ele joga sábado contra o Flamengo, né, na FC Series, e na segunda-feira ele faz a estreia no Paulistão, pelo menos de acordo com a tabela aqui, contra o Botafogo de Ribeirão. Tá marcado pra segunda-feira. Ou seja, faz o jogo... lá em Ribeirão, né? Então, faz o jogo, acho que já desembarca em Ribeirão Preto, né? Olha que logística. Não, maluca. mas não vai ser o titular, o time que tá lá. Não, sim, claro, evidente. Mas olha que coisa maluca, né? Então não tem como. Será que vale a pena essa pré-temporada nos Estados Unidos? Porque a lei, ela tirou um sarrinho naquela questão lá e assim, a gente não coloca isso como parâmetro determinante, né? Mas será que vale a pena o time sair aqui do Brasil? Já é um período curto. Aí você viaja, claro, que a estrutura que deve ser oferecida eu não conheço, mas deve ser uma estrutura de primeiro mundo. A grana, até porque é nos Estados Unidos. Mas será que compensa? Mas eu não sei, Lupe, sabe por quê? Eu acho que para os grandes compensa esse tipo de preparação, porque o campeonato estadual é que existe o Paulistão, mas o campeonato estadual, eu falo com dor no coração, está acabando. As grandes equipes hoje, elas pensam nos grandes campeonatos, nos campeonatos intercontinentais. Vamos falar a verdade, o Palmeiras quer o Tetra, mas se não ganhar o Paulista, e se ganhar, para que serve o Paulista hoje para o Palmeiras? Eu sou um defensor do Campeonato Paulista, mas hoje o futebol brasileiro, ele está desenhado para os gigantes, né? Ou seja, o Paulista não é para time grande, é na hora da final, com Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Santos e São Paulo, e por aí vai. Mas o campeonato em si, o Paulistão, ele não serve para o grande clube. O grande clube, ele trata com desdém, né? É claro que a verba é interessante, mas o Paulistão para os 4 grandes, talvez para o trio de ferro, hoje não serve mais. Para o Santos ainda tem uma relevância, mas para os 3 grandes, o trio de ferro da capital, não tem nenhum interesse mais do Campeonato Paulista. Então, por isso eu acho que é mais importante uma pré-temporada na Disney, por exemplo. O São Paulo enfrentou o Cruzeiro, né? Que é um time de alto nível. Infelizmente, eu acho que os estaduais estão com os dias contados. Você pega o Campeonato Carioca, né? Na primeira rodada, todo mundo poupou. Todo mundo poupou e outra. Aí perde Botafogo, empata o Vasco, perde o Flamengo. E a formatação, Lupe, do Campeonato Carioca? É um campeonato de Maracanã, de Newton Santos e Volta Redonda. O Flamengo joga contra o Madureira, manda do Madureira, o jogo é no Maracanã. O Vasco contra o Nova Iguaçu era visitante, o jogo foi em São Januário.
sabe? Então... O Coritiba vai jogar Série B, tá colocando a molecada no Paranaense. Você tem razão, então, Carlos. Aos poucos, o campeonato estadual vai ficando defasado, infelizmente. É uma pena mesmo. O Carlão falou sobre o São Paulo, mas o Flamengo também, que no final de semana enfrenta o São Paulo lá nos Estados Unidos. No próprio domingo já tem jogo do Carioca também, ou seja, completamente maluco isso. Bom dia a todos da CBN, o Natan, volante do Bugrão, é muito bom jogador, o melhor em campo ontem, Maicon de Campinas. Daqui a pouco a gente vai falar do Guarani. Bom dia, Carlão, me responda qual foi o consumo de água com açúcar depois dos jogos de ontem, Antônio Wilson. O Guarani eu estava acompanhando aqui, enquanto estava 1-0, o Botafogo teve algumas possibilidades, né, e se empatasse iria atrapalhar um pouquinho e no final conseguiu a vitória. A Ponte... Cara, a Ponte, ela teve uma blitz, realmente, ela sofreu mais nos minutos finais ali, dos 40 em diante. Mesmo com 1 a menos, o Alberto Valentim posicionou a equipe, a posse de bola, logicamente, foi pro Novo Horizontino, mas ela não sofreu tanto assim, sabe? Com chances claras de gol do Tigre. Então, a água com açúcar, é claro que ela foi utilizada, mas de uma maneira comedida. É só a primeira rodada, né? Tem muito pela frente. O Ivan Oliveira de Aguariúna, galera do CBN Esportes, bom dia. O ano começou muito bem para os times de Campinas, em especial para a Ponte, que venceu fora de casa, quebrou tabu, ainda com um jogador a menos, mas também deixou a preocupação do final de 2024, que foram as expulsões. Que o Alberto Valentim resolva esse problema. Obrigado, Ivan, pela mensagem. Excelente dia a todos da CBN. Escreve aqui o Derivaldo, sempre presente aqui no trabalho, mas sempre com o radinho ligado aqui no CBN Esportes. Bom dia, amigos da CBN. Que hajam várias zagas, como essa do Botafogo no caminho do Bugre. Abraço, JP de Moraes. Bom dia, não... calma aí. Vamos lá! Bom, aqui é mais política do que esporte, viu? Não dá pra ler, não. Tá bom. Mais participações aqui. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Como diz um sábio filósofo, o futebol é mesmo coisa de doido. Escreve aqui o Wagner Aparecido. É verdade, né? Muitas projeções que nós tínhamos em relação à rodada de ontem, né, Fábio Scheib? Essas projeções não se concretizaram, né? A gente esperava, por exemplo, a Ponte tendo mais dificuldade contra o Novo Horizontino, acabou vencendo mesmo com um jogador a menos. O Guarani teve um jogo soberano também contra o Botafogo. Que bom que muitas previsões acabaram sendo equivocadas da imprensa, né? Exatamente, porque se for pensar friamente, Ponte Preta trocou totalmente o time, né? Trocou o elenco, trocou mais de 15 jogadores. O Novo Horizontino vem com uma base. Antes do jogo, a gente pensa que o time que já está há mais tempo trabalhando junto, já se conhece, tem uma vantagem, mas acaba não sendo isso que acontece, né? O começo de temporada também, jogadores ainda um pouco com o freio de mão puxado. A Ponte se deu bem ontem, mesmo com um jogador a menos, assim como o Guarani também previa dificuldades contra o Botafogo, um time de Série B contra o time de Série C, mas o Guarani também fez frente, se impôs em casa e venceu. É complicado realmente o futebol, ainda mais no começo de temporada, quando tudo é uma incógnita, né? Boa, grande abraço aqui pro Alexandre do Nova Europa, sempre participando. Bom dia a todos, 2-0 foi pouco pro que foi o jogo, pelo menos quem foi ao estádio tem noção que ontem não era nosso campeonato. Que sábado Denner esteja olhando por nós no Canindé. Gabriel Dantas de Guarulhos, torcedor da Lusa, rouco pra caramba, como disse o Scheib pelo barulho. Mas é o Gabriel, né? O grande Gabriel Dantas, torcedor da Portuguesa. Da Lusa. Essa situação envolvendo os times chamados grandes, né? Com o maior poderio financeiro, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, vai ser muito difícil, mesmo com essa falta de entrosamento e esse pequeno período de pré-temporada, a diferença ela é gigante, ela é muito grande. Só que quem conseguir aproveitar esse vacilo ou esse momento de início de temporada pode aí definir rebaixamento, classificação e outras coisas dentro do Campeonato Paulista. A Lusa ontem muito difícil, tentou jogar com o Palmeiras, não conseguiu. Então, assim, por exemplo, o Botafogo vai encarar o São Paulo. Cara, pro Botafogo, ele tem chance de vencer o São Paulo. E é nesse jogo que pode ter aí uma questão de pontos para ou brigar por classificação ou escapar de rebaixamento. Mas, repito, é muito difícil por conta dessa diferença entre elencos e também diferença de investimento. É um começo de um projeto, né, Fábio? A Portuguesa ainda vai passar por muitas etapas até chegar no que a SAF pretende para o futuro do clube, né?
A SAF foi homologada quase 2 meses, né? Então é muito cedo ainda. A Portuguesa tentando se reinventar aí também. Estava acostumada a não participar de campeonatos nacionais alguns anos atrás. Agora vai ter a Série D também e começa a se projetar. A própria Portuguesa também não vai ter o Canindé como aliado. O Canindé vai passar por reformas também. Não sei se já uma forma definitiva do novo estádio, mas o Canindé está com problemas na Marquise, está com outros problemas também. Então a Portuguesa vai usar o estádio do Pacaembu. A Portuguesa vai ser a mandante do Pacaembu nesse começo de nova era do Pacaembu. A Portuguesa tentando se equilibrar nas finanças também, tentando voltar ao protagonismo, né, Julião? Perfeito, meu caro. Agora são 11h31. Daqui a pouco a gente volta para trazer tudo sobre as vitórias de Guarani contra o Botafogo no Brinco e a vitória da Ponte contra o Novo Horizontino no Jorjão. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1, a rádio que toca notícia na nossa região. EP Agro. No EP Agro desta semana você vai conhecer uma super berinjela. A semente foi desenvolvida em laboratório para garantir mais produtividade no campo e mais qualidade na mesa de quem compra o produto. Tem também os detalhes do tempo para quem vive na área rural. O EP Agro é neste sábado às 7h15 na EPTV e às 9h30 aqui na CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Pelo menos 5 pessoas morreram no terceiro dia de conflitos entre a Polícia Militar e o Comando Vermelho em Rondônia. 2 trocaram tiros com PMs e 3 foram executadas a tiros por criminosos em Porto Velho. Desde o começo da semana, mais de 20 ônibus foram incendiados. Até o momento, o governo federal enviou ao estado cerca de 60 agentes da Força Nacional. Nos últimos meses, a PM fez uma série de operações contra o crime organizado num conjunto habitacional da capital que fica numa região dominada pelo Comando Vermelho. No local, um cabo da Polícia Militar de Rondônia foi morto no domingo com 6 tiros na cabeça. O volume da chuva em 74 das 75 cidades de Sergipe já superou a média esperada para todo o mês de janeiro. A informação é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Apenas o município de Porto da Folha está fora da lista. O alerta de chuvas para Sergipe vale até hoje. Um estudante de 18 anos armado com uma faca matou pelo menos 2 pessoas e feriu outra numa escola do norte da Eslováquia. Segundo a polícia, ele atacou 2 colegas de classe e um professor. O estudante foi detido. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está na Ucrânia. Ele vai assinar um acordo de segurança de 100 anos com Kiev. Sirenes antiaéreas surpreenderam o premier na capital ucraniana. Keir Starmer faz a primeira viagem como chefe de governo do Reino Unido ao país do leste da Europa desde que chegou ao poder em julho. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, atualizando agora informações do Guarani, que venceu a equipe do Botafogo 2-0. Ele tá online, hein? Ele tá online. Tá online. Feliz, né, com as vitórias de ontem. Deu um bocejo ontem no ar, né? Um espirro, né? Tava bem feliz. É o seguinte, vamos falar então quem que é mesmo? Guarani. Guarani jogou no estádio Brinco de Ouro da Princesa e venceu o Botafogo por 2-0. Um time totalmente diferente, com muitas caras novas. E o Botafogo, ó, deu uma mãozinha pro Guarani, que não tem nada a ver com isso. Uma noite péssima do zagueiro Edson, que marcou um gol contra, né? Na verdade, o quarto árbitro, faltou até comunicação entre os árbitros, porque ontem na transmissão, ao mudar de lado, perguntei pro quarto árbitro, o gol contra foi pra quem? Ele falou pro meia dúzia, Jean Vitor. Só que na súmula o Edson foi quem acabou marcando contra o primeiro do Guarani. E o segundo, ele vacilou, e o Giva, que não tem nada a ver com isso, numa boa finalização de frente com o goleiro João Carlos, marcou o segundo gol, 2-0 pro Guarani na primeira partida de 2025. Após o jogo, o Maurício Souza, ele em entrevista coletiva, destacou a entrega e também falou sobre esse novo Bugre, versão 2025. Enfrentou uma equipe extremamente qualificada, uma equipe que a gente conhecia bem, os jogadores que estavam, mas a gente o tempo todo, a gente incentivou nossos atletas a ter coragem, a competir bastante, foi isso que a gente fez no jogo todo. A gente foi um time extremamente competitivo, lutou o tempo todo, em nenhum momento nós nos acovardamos em jogar em bloco baixo, a gente o tempo todo buscou subir as linhas, né? E a gente sabia que a condição física, em função do tempo que a gente tinha de treinamento, não era ideal, né? E a gente acabou sofrendo um pouquinho no final por conta disso, mas suportamos bem. Começar vencendo é sempre bom, né? A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil. Esse ano, um campeonato bem atropelado, as datas uma em cima da outra. A gente sabe que carrega, né, um ano difícil, o ano passado, e a gente sabe que para trazer a torcida para o nosso lado vai ser da forma como foi hoje. Eu tenho certeza que se eles não saírem daqui extremamente satisfeitos com a partida, taticamente falando, tecnicamente falando, que a gente fez, eles saíram extremamente satisfeitos com a entrega, com a doação. Eles realmente honraram essa camisa que é extremamente pesada. Então, sem dúvida nenhuma, que o que a gente espera é trazer eles para o nosso lado, porque com eles nós vamos ser muito mais fortes. Esse é o Maurício Souza, técnico da equipe do Guarani. Alguns pontos que precisam ser destacados, né? O Anderson Leite deixou o campo no primeiro tempo, ele que foi o 10 e o capitão da equipe, ele teve que deixar o gramado depois de uma cobrança de escanteio. Eu até conversei com ele no final do jogo, ele falou que o pé ficou preso e aí ele sentiu um desconforto ali próximo à região da panturrilha, da canela. Claro, vai ser avaliado pelo departamento médico, mas o intervalo curto, porque o Guarani já entra em campo no sábado, 4 da tarde, para enfrentar a Inter de Limeira, e até esse já foi um tema abordado na coletiva, né? Se o Anderson Leite não for utilizado, o que o Maurício Souza pretende fazer? Ele até explicou muito claramente, mas ele disse que pode ter uma surpresa. Eu acho que ele vai fazer essa surpresa, até porque ontem o glorioso Felipe Conceição estava na arquibancada e viu de perto, ele que é o técnico da Inter, o próximo adversário do Guarani. Outro detalhe importante também, Guarani está no mercado. O Maurício Souza destacou que ainda busca um 9. Ontem o Eliseu foi utilizado, o menino da base. Na minha opinião, foi a maior surpresa na escalação do Guarani. Saiu no intervalo porque estava ali enfrentando dificuldades e o próprio Maurício Souza afirmou também na coletiva que foi até onde deu com o jovem Eliseu, camisa 9, centroavante. Só que o Guarani está no mercado, busca ainda o jogador para a posição. Tinha o Bilu, mas o Bilu chegou recentemente. O próprio Bernabé
que entrou no lugar do Eliseu, também ainda não estava 100% fisicamente. Então tem muita coisa para melhorar e tudo isso foi destacado pelo Maurício Souza, mas ele também destacou a entrega dos jogadores, o resultado, e disse que se a equipe manter essa postura, a torcida vai comprar a ideia para a sequência do ano. O campo é a resposta para tudo, né? Não só, assim, a gente sabe, são algumas camadas na análise, né, Fábio e Carlão? A questão dos erros do Botafogo, mais uma boa organização do Guarani. Só que o que o torcedor tá esperando, o torcedor reconhece que o Guarani vai ter bons e maus momentos ao longo do campeonato, isso é normal, mas quer um time se entregando, um time dedicado, e ontem o Guarani foi assim. Ô Júlio, a parte racional da coisa, né? Então a gente procura analisar com um pouco mais de comedimento os pontos falhos, vulneráveis do adversário, a maneira como o Guarani encaminhou a vitória. Então foi uma vitória que ela sai com 2 gols dados, né? É bem verdade. O primeiro gol sai cedo e isso ajuda demais, né? No decorrer de uma partida, você tem ali a confiança jogando em casa, né? Eu acho que isso tem que ser analisado. Agora, o lado emocional da coisa, cara, sensacional. A vitória tinha que acontecer, independente de como foi, contra quem foi, e o Guarani precisava vencer para apagar, né? Isso, claro que não apaga, né? Mas para amenizar um pouco a mágoa do passado, para dar uma confiança para a sequência do campeonato. Para deixar o time fortalecido para um clássico regional que vai ser agora contra a Inter de Limeira. Então a vitória era necessária, né? Não foi um primor de atuação, alguns valores deixaram a desejar, outros já assumiram um pouco mais a responsabilidade. Estava fazendo o jogo da Ponte aqui, mas acompanhando a transmissão do Júlio e o Matheus Regis brigando com personalidade, erros e acertos, mas com coragem de jogar. O próprio Isaac também. A gente espera que o Anderson Leite se recupere, porque ele é uma referência desse Guarani. Não daria 10 para ele, né? Mas daria a faixa de capitão. Mas o importante era a vitória, esse primeiro passo, né? Eu falo que se a prioridade do Guarani é se manter, né, na primeira divisão, num primeiro instante, esta campanha ela vai ter que ser baseada no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra estes adversários. O Guarani fez prevalecer o fator campo e venceu. Podemos dizer, sim senhor, que venceu com autoridade. Exatamente, né, Fábio? Uma vitória importante para o Guarani, além da questão do desempenho e algumas análises que serão feitas aí nos próximos dias. É uma oportunidade, né? Vencer na estreia é uma oportunidade do Guarani se reconectar com o seu torcedor depois de um sofrido 2024. Você foi muito bem ontem na sua análise no GE, quando diz justamente isso, essa palavra, reconectar, né? O Guarani precisava desse afago aí da torcida também, a torcida tão triste desde o ano passado, começou também com uma incógnita também de saber como que o time seria, sem muitas estrelas, sem muitos medalhões também no time, a torcida com um pouco um pé atrás. Mas ontem mostrou, apesar da vitória ser por erros individuais do adversário, o mais importante são os 3 pontos nessa caminhada, nessa longa caminhada do Guarani. Agora, já ganhando em casa, dá um ânimo diferente, a torcida joga junto, né? Tem uma sinergia com a própria arquibancada. O Guarani tendo mais tranquilidade, apesar de ter um campeonato pela frente ainda, começa com mais tranquilidade, assim como também a rival Ponte Preta, com uma vitória fora de casa. Precisa do 9, né? Precisa do camisa 9, e isso ficou evidente ontem porque o Eliseu não foi bem no primeiro tempo. Aquele nome que a gente tava tricotando. O Robson, ex-Curitiba, São Paulo, que é de Fortaleza. Campinas, né? É de Campinas. Tá no mercado, é um nome que surgiu aí, a gente tá apurando, né? Ô, Júlio, não estamos logrando êxito na apuração. Essa situação do Eliseu, eu acho que serve de alerta também, para num futuro, e acho que num futuro bem próximo, a gente ter um pouco de paciência com o João Marcelo. Foi essa pergunta que eu fiz mas não, cara, assim, o Júlio citou o João Marcelo, né? Sobre essa busca na pergunta. Porque o João Marcelo é o cara que ele está aparecendo e ele vai ser utilizado. Sabe, né? por quê? Quando eu fiz o meu questionamento pro Maurício Souza, o que acontece? O menino Eliseu, ele teve uma lesão de joelho gravíssima em 2023. Foi LCA? Foi. Então, na Copa São Paulo. Tem que ter paciência mesmo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu a temporada toda e ele teve muita dificuldade em voltar até pro sub-20. E aí ele é escolhido para ser o titular e começa o jogo. Só que na arquibancada, o torcedor tava vendo ele brigando e tudo mais, só que não tava rendendo. Então a gente aqui, até no papel de imprensa, e essa foi... A gente não pode achar que tá tudo errado. Não, tem que ter paciência com o garoto. Até porque, você falando do LCA,
me vem um lance na mente, e acho que o torcedor tem que ter essa paciência mesmo. Aliás, parabenizar o Márcio Silva, conseguiu voltar depois de 10 meses. Sim. Voltou até antes do esperado. O Titi também estava muito tempo sem jogar, também de LCA. Voltou muito bem o Titi e o Eliseu. Teve um contra-ataque no primeiro tempo, puxado pelo Isaac, que o Eliseu, cara, ele parecia que ele não conseguia passar para a quinta marcha. E aquilo me chamou a atenção. Mas às vezes é um pouco dessa retomada, a explosão muscular ainda vai voltar a ser como antes, então vale a pena, sim, ter um pouco de paciência com esse menino, que ele é bom de bola. E só um outro lance também que acho que vai gerar uma certa preocupação, teve um contra-ataque do Botafogo e o Márcio Silva vem ele tava muito atrás do defensor, ele consegue recuperar e dá um carrinho e manda a bola para escanteio. Quando ele termina a jogada, ele bate no gramado e ergue a mão. Tem um outro companheiro que eu não sei quem é, que olha pro banco e já começa a apontar pro Márcio Silva. Só que ele não é substituído, ele ficou no campo até o fim. Não sei o que pode ter, porque é só depois do jogo que vem a dor, que vem a questão ali da física, né? Não, mas ele foi substituído, né? O Márcio Silva. Pelo Titi, né? Isso. Então, é verdade, ele foi substituído. Mas eu não sei se preocupa. Ele saiu andando ali. Não teve nada. Agora, espero que esteja tudo bem. Esse lance foi no primeiro tempo ainda, ele só foi substituído no segundo, Até porque o Alan Santos está machucado também, né? Então essas lesões, o Guarani tem que monitorar e é um desafio também. E são algumas questões que mesmo a gente da imprensa, fiscalizar, mas é preciso ter um pouco de empatia, de carinho, principalmente com esses meninos da base. Então o Eliseu é um exemplo, essa própria lesão eu acho que atrapalha, né? Tanto que atrapalha, a gente tem prova disso. O Paulo Henrique Ganso é um assombro de jogador e nunca mais foi o mesmo depois daquela lesão que ele teve no Santos, mesmo vivendo bons momentos no Fluminense. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, o João Marcelo vai chegar, eu acho que vai ser utilizado, vai ser aproveitado, mas se não der certo, principalmente nas primeiras partidas, muito comedimento. É o João Marcelo, é o Eliseu, não é nenhum Luizão, não é nenhum Amoroso, não é nenhum Careca, esses ETs que surgiram aí na trajetória do Guarani. São bons jogadores, e jogadores que têm potencial, que vão buscar o seu espaço. Então, muita paciência, que o Eliseu continue nessa luta, né? Ontem titular de uma camisa super gloriosa, que é a 9 do Guarani, que tem muita história, e que ele continue lutando, brigando, que ele vai chegar, ele vai atingir o objetivo dele, sim. 11h48, na volta, informações da Ponte Preta. Quinta-feira de Paulistão na CBN. O Timão joga a primeira partida no interior paulista. Bragantino, Corinthians. Às 6:30 com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Na sequência, o Peixe estreia na Vila Belmiro. Santos, Mirassol. Com Rodrigo Bitar e Gabriel Dudziaki. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vitória do vôlei Renata pra cima do Blumenau. Ontem foi a primeira de 2025 e o vôlei Renata arrasou o time catarinense. 3-0
Primeiro set, 25-18. Segundo set, 25-17. E o terceiro, 25-16. O Blumenau não conseguiu passar da casa dos 20 pontos em nenhum set. O cara do jogo foi o Cristiano, levantador eleito o melhor jogador da partida. Próximo compromisso acontece em Campinas, no ginásio do Taquaral. Alô, alô, amante do vôlei. A primeira partida de 2025 em casa acontece na segunda-feira, dia 20, às 9 horas da noite, quando o Vôlei Renata enfrenta o Suzano. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Informações da Ponte, que venceu o Novo Horizontino fora de casa na base da superação, né, Lupe? Na base da superação, porque a Macaca ficou com um atleta a menos próximo ali aos 35 minutos do primeiro tempo. É isso, né, Carlão? 35. Sim. Com a expulsão do Dudu. E olha, foi uma expulsão infantil do volante da Ponte Preta, que fez a estreia com a camisa da Macaca. Recebeu o cartão vermelho e depois a Ponte teve que segurar a pressão do Novo Horizontino com um atleta a menos. Só que na segunda etapa, depois de um contra-ataque, a bola caiu lá do lado direito. O Maguinho recebeu, trouxe para a perna esquerda e mandou um chute no ângulo por cobertura, sem chances para o goleiro do Novo Horizontino. 1-0, vitória da Ponte Preta, um time totalmente diferente. Depois da partida, o técnico Alberto Valentim destacou a entrega dos jogadores, abre aspas para o treinador da Macaca. Os jogadores deram uma ótima resposta. Hoje foi uma vitória do grupo. É importantíssimo os jogadores que começam, mas ainda mais quem termina o jogo. O grupo todo tem que responder. Fecha aspas, Alberto Valentim após a partida. A Macaca agora faz a primeira partida em casa contra o Santos, domingo 8h30 da noite, mas já começa aí na ponta do grupo, conquistando os 3 pontos contra um fortíssimo adversário, Novo Horizontino, que manteve uma base, e é muito difícil ganhar do Tigre lá no Jorge Ismael de Biasi, Nascimento. Pois é, Carlão, vitória muito importante da Ponte, né? Pela maneira como foi construída, mais prejuízos ainda em relação às expulsões ao que aconteceu no ano passado, e isso precisa ser consertado esse ano. É verdade, vamos dividir também, né, o racional, o emocional. A parte racional, cara, é imperdoável a expulsão do Dudu, sabe? Um jogador experiente, um jogador que, sabe, é cria do Vitória, um clube super tradicional, um campo pesado, uma falta completamente desnecessária no Luiz Oyama de costas pro ataque, sabe? Destempero total. Precisa chamar a atenção. Me lembrou muito o jogo de 2024 contra o Vila Nova, em que a Ponte naquele instante sofria uma pressão, mas controlava, dava suas estocadas, tal, equilibrava, né? Fazia um enfrentamento com o Novo Horizontino. E aí vem um cara completamente maluco e faz uma falta desnecessária e quase coloca tudo a perder. Aí o técnico Alberto Valentim deu uma de Arthur Jorge, né? Tranquilizou, acalmou, posicionou a equipe, trouxe os atacantes, deixando apenas o Pedro Vilhena isolado na frente, porque é um jogador mais leve, um jogador que poderia puxar o contragolpe, esse contragolpe que não aconteceu na primeira etapa. A Ponte sofreu, é bem verdade, mas uma pressão mais intensa, Júlio, Lupe, torcedor ponte-pretano, foi na reta final. Eu digo a reta final dos 40 pra frente. Ali o Novo Horizontino ameaçou empatar, com o Diogo Silva fazendo defesas e tal. Mas antes disso, mesmo o Novo Horizontino com a bola, pressionando, as bolas alçadas, a Ponte conseguiu se livrar.
Então, um ponto positivo para o sistema defensivo, alguns ajustes sim, o Novo Horizontino cabeceou muito, né? Não teve a mira, mas cabeceou muito, então é algo que o Alberto precisa rever no sistema defensivo. Agora, a parte emocional, cara, uma vitória que surgiu assim, ninguém esperava. Eu acho que nem o Alberto Valentim esperava uma vitória sobre o Novo Horizontino. Por quê? O Novo Horizontino mais ajustado, o Novo Horizontino que vem de boa campanha em 2024, o Novo Horizontino mais qualificado até que o ano passado, e uma ponte remodelada, uma ponte ainda num processo de construção e ainda batida por tudo que aconteceu. Mas foi aí uma jornada de superação, de qualidade técnica também, ponto positivo para Arthur e Danilo, se revezaram ali, né, na lateral esquerda e na quarta zaga. Alberto Valentim, o gol eu acho que tem a ver com o Alberto, eu não sou muito de ficar valorizando o treinador, né, super treinador, mas o Alberto teve um ponto porque ele coloca o Pacheco no segundo tempo para fazer parte da primeira linha e o Maguinho ele solta para ser um puxador de contragolpe e deu certo. Ele faz o gol decisivo, ou seja, uma jornada importante, uma vitória para ser muito valorizada, porque não era esperado a Ponte ir a Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino quase que de igual para igual e com personalidade. Que assim seja o caminho da Ponte. Tem outra parada complicadíssima contra o Santos na Vila Belmiro, mas se fizermos a linha de corte aí de 10 pontos, né? Ano passado caiu com 8, com 9, se a linha de corte for 10, a Ponte já tem 30% dessa estrada percorrida. Bom, Fábio, vitória é muito importante pra Ponte, né? Até porque a tabela da Ponte é bem difícil, né? Você tem o Novo Horizontino fora de casa, foi a primeira vitória da Ponte contra esse, o Novo Horizontino. Nova roupa. No Jorjão. Agora já tem um Santos em casa, então é uma tabela difícil e a Ponte começa bem. O torcedor da Ponte enche o peito de orgulho com essa vitória importante, com um a menos, né, conforme foi o desenrolar da partida. O Humberto Valentim, estreando ontem, colocou apenas um remanescente, né, do time do ano passado, que foi tão criticado, apenas o Emerson. Ao longo da partida entrou o Castro e também o Everton Brito, mas todas caras novas para a Ponte Preta. A Ponte Preta conseguindo se encontrar mesmo com o jogador a menos, algo que foi um problema no final da temporada passada. Chama a atenção também a escolha pelo Elvis no banco de reservas, né? O Elvis mais magro, mais em forma esse ano, mas começando no banco de reservas, mais uma vez prejudicado por mais uma expulsão da Ponte Preta, assim como tinha sido no final da temporada passada. Mas chama a atenção também esse bom entrosamento, a Ponte Preta estreando com o pé esquerdo, isso mesmo, pé esquerdo do Maguinho, né, no lateral direito, mas marcando um golaço de fora da área. Gostou dessa, Lupi? Eu adorei. Na hora que você falou, eu falei, uai, ele errou, ele errou. Mas na hora que você construiu... Não, peraí, deixa eu defender. Na hora que eu tava atento ao comentário do Chaib, mas na hora que ele construiu o raciocínio... Vive um momento. Olha, é um momento, né, assim, único, né? E às vezes peca nas palavras aqui na redação, peca. Num pensamento meio esquisito? Sim. Mas isso aí é coisa que ele vai corrigir com o passar dos anos. Está em construção. É o nosso macho está em êxtase, né, com a vitória do glorioso Palmeiras para cima da gloriosa Portuguesa. Aliás, se você me permite, eu esqueci de falar uma coisa importante. Hoje tem Bugrão em campo. Tem 6h30. 6h30 tem o Fábio Chaib, você precisa me lembrar, manda um zap aqui. Eu chamei o Júlio antes do intervalo e me ouviu, eu ia falar justamente isso, estava falando do João Marcelo, eu ia falar, hoje tem decisão. Isso. Guarani Ferroviária. Não, eu ouvi, mas é que quem comanda o programa sou eu tenho que escolher a hora que você vai falar ou não. Tava indo tão bem. 6h30 tem Guarani Sub-20 contra a Ferroviária que eliminou o Santos, o Guarani eliminou o Atlético Mineiro, então é muito bom porque o Maurício Souza, só desculpa voltar pro Guarani, falou que vai usar mais jogadores da base além do João Marcelo. Ele falou tem muito mais gente que vai ser utilizado no time principal e que está fazendo boa campanha do Sub-20. Esse time da Ferroviária é bom, né, Fábio? A gente tinha falado já que Ferroviária e Santos, quem passasse seria um jogo difícil, porque a Ferroviária está investindo na base há pelo menos uns 4, 5 anos, né? E mais que isso, joga em casa hoje também, né, com apoio da torcida. Já foi assim contra o Santos também, teve bastante apoio da torcida, e hoje mais uma vez tendo essa oportunidade de jogar em casa. Passou nos pênaltis contra o Vitória, passou nos pênaltis contra o Santos, e hoje fazendo esse duelo do interior aí com o Guarani. Mas acho que o Guarani tá jogando uma bola redondinha também, tem chance de enfrentar a Ferroviária. Não é mando do Guarani o jogo? É mando do Guarani, mas é em Araraquara. Ele tem a melhor campanha, né? Mas, eu vou dar uma de Não, mas o Carlão, a gente falou ontem, não tem o que fazer, quem manda é a federação. Então.
que vocês estão reclamando? O que vocês querem fazer? Porque o manda do Guarani vai jogar na arena, tudo bem. Tinha que ser em Franca, lá, que é a sede do Guarani, né? Algum lugar sem ser na arena. É claro que é um estádio estruturado, gramadinho bom e tal, mas é da Ferroviária. Você acha que o Guarani hoje vai ter que saber sofrer ou não? Aliás, vocês falaram eu acho que o time do Guarani da Copinha é bom. Esse time do Guarani joga, pô. Não é time de retranca, não. O quê? Dos profissionais? A ponte, né? Soube sofrer. Você sabe que esse Mas mês de janeiro também eu não tô entendendo nada, velho. Tem que acostumar. Eu não sou muito adepto a essas frases novas aí, mas... Mês de janeiro eu soube sofrer com o IPVA. Agora entendi. Tá sabendo sofrer nesse mês de janeiro, cara? Aí tô sabendo 4 horas tem arena. Tem que ver se vai ter, né? Aliás, você e Fábio Scheib vivem um momento assim... Iluminado. Tem que ver se vai ter, porque a rapaziada toda... Só eu acertei o palpite ontem. Eu e Cabelo. Cabelo meteu o ponto de Eu acertei também. Eu tô curioso pra ver qual vai ser a justificativa de vocês. Só o cabelo. Péssima fase nos palpites. 4 horas tem arena, já falei. Palpite tem que ser no CBN Esportes. Do Arena, tudo furado. E amanhã, 11 horas, a gente volta no CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Estúdio CBN.